Muito bem, a Hora News já está de volta e quem está aqui ao meu lado é o Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da UFF. Muito obrigado, viu, professor, ter aceito o nosso convite. Eu queria já começar falando com o senhor. A respeito da prisão de hoje, pode impactar num possível pedido de prisão domiciliar do ex-presidente? Porque o que a gente acompanhou nos últimos dias é que a defesa dele diz que o estado de saúde dele é necessário uma prisão domiciliar. Mas agora, com essa suposta tentativa de fuga, justamente com o pedido do ministro Alexandre de Moraes, pode impactar num futuro pedido de prisão domiciliar? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Satisfação conversar com você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu acho que lá na frente pode. E isso não altera em nada o resultado final do julgamento da ação penal 2668. A ação penal da chamada trama golpista, como ficou politicamente conhecido. Ali o tribunal estabeleceu condenação para muitos réus do chamado núcleo crucial, um deles o ex-presidente, que recebeu a pena mais alta, acima de 27 anos de reclusão. Isso não muda pela situação ocorrida hoje, nada aí muda. Quando vier o trânsito em julgado, vai se iniciar o quê? O cumprimento da pena que já foi estabelecida com base num fato que aconteceu lá atrás, em 2022 e 2023. Todavia, nós acompanhamos os últimos meses a evolução das coisas, vimos o Supremo Tribunal Federal, no início desse ano, iniciar a execução da pena imposta ao ex-presidente Fernando Collor de Mello por outros crimes. Fernando Collor, que também tem mais de 70 anos, também tem suas comorbidades, patologias, ficou dias na penitenciária e logo depois foi para o regime domiciliar autorizado pelo Supremo Tribunal. Era toda essa a expectativa que acontecesse com Bolsonaro, porque ele tem graves problemas de saúde. Me parece até que problemas bem mais graves do que os que acometem Fernando Collor de Mello. Já sofreu muitas cirurgias, intervenções médicas, mas diante do que aconteceu, se tudo for comprovado, tentativa de ruptura da tornozeleira eletrônica ou algo semelhante, fuga, tentativa de escapar da jurisdição penal, isso pode atrapalhar um pouco as coisas no cumprimento da pena. Porque o regime não muda, é um regime fechado. A diferença é se esse regime fechado seria cumprido no interior de um estabelecimento prisional ou de uma sala de custódia, que seja, da Polícia Federal, ou se em casa, com base nesse benefício humanitário da prisão domiciliar. Então, talvez haja um impacto maior. Todavia, para concluir, Pedro, mesmo com todo esse impacto, se comprovar que o acompanhamento, ainda que seja de 24 horas de um serviço médico dentro da sala de custódia da Polícia Federal, não é suficiente para salvaguardar a saúde do ex-presidente, aí se terá que conceder, claro, a prisão domiciliar a conferir. E, professor, foi pedido para amanhã um pedido de audiência de custódia. Eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são os próximos passos, porque tem uma votação, uma votação marcada para segunda de manhã também na primeira turma do STF para ratificar essa prisão. O senhor pode explicar para a gente quais são os próximos passos? Sim, são coisas bem diferentes. A determinação da prisão preventiva, a adoção da medida cautelar, é competência do próprio Supremo Tribunal Federal. Como, em razão da urgência, o fato aconteceu de madrugada e essa decisão foi tomada monocraticamente pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes, o que ele precisa fazer regimentalmente? Submeter essa decisão de sua relatoria de imediato ao colegiado do órgão julgador, que é a primeira turma do Supremo Tribunal. Então, na segunda-feira, às 8 da manhã, a turma vai se reunir de modo virtual para decidir se chancela ou não essa ordem de prisão preventiva expedida pelo ministro Moraes. Isso não se confunde com a audiência de custódia. A audiência de custódia também é recente no ordenamento jurídico brasileiro, é uma salvaguarda de direitos fundamentais, Pedro. A audiência de custódia serve para se verificar se o ato prisional daquela prisão cautelar, porque, repito, isso é uma prisão cautelar, não é prisão para cumprimento de pena ainda. Se aquela prisão cautelar preservou a integridade moral do preso, a integridade física do preso, se os agentes de custódia, os agentes penitenciários trataram bem aquela pessoa, respeitaram-a, preservaram seus direitos fundamentais. É isso que o juiz de custódia precisa ouvir na audiência. Então, isso não se confunde com
a determinação da prisão preventiva, que é a competência agora do colegiado da primeira turma do Supremo Tribunal. Essa audiência de custódia vai acontecer amanhã, ao meio-dia, conforme programação, e a sessão da primeira turma do Supremo Tribunal para referendar a prisão preventiva ou não determinada por Alexandre de Moraes ocorrerá na segunda-feira, às 8 horas da manhã.